Podemos sentar um pouquinho, caríssimos irmãos, irmãs, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, uma alegria estarmos juntos. A primeira leitura de hoje é do livro de Reis. E a primeira leitura nos conta de uma situação que um profeta do Antigo Testamento, que representa todos os profetas do Antigo Testamento, e que nesse momento ele é o único profeta que existe, porque todos os outros ou morreram, ou desanimaram, ou desistiram. E nós estamos falando nada mais que nada menos de Elias, que vai numa carruagem de fogo, que multiplica a farinha e o azeite, alguém que abre o rio Jordão, batendo o seu manto sobre o rio, e o rio abre em dois, como o mar vermelho abriu. Estamos falando de alguém com muita, mas muita intimidade com Deus, alguém que fez coisas extraordinárias, não por ele mesmo, mas por pura graça de Deus, e por ser um homem orante da palavra, um homem que realmente vivia a vontade de Deus, um homem conhecido como o profeta dos profetas. Tanto é que Jesus, no Novo Testamento, por várias vezes é comparado com Elias, pela força que Elias tem. Então esse homem é alguém que está aí caminhando, rezando, combatendo o bom combate, enfrentando os inimigos, enfrentando batalhas gigantes espirituais. Só que hoje nós estamos enxergando um Elias fraco, um Elias humano, um Elias que está passando por uma crise. Ele está, na leitura de hoje, deitado debaixo de uma árvore, ou aqui diz de um junípero, uma árvore. Ele está desanimado, triste, cansado, estafado, já não suporta mais o fardo das lutas, das batalhas. E Elias está pedindo uma coisa para Deus: Senhor, para mim deu, basta, tira minha vida, leva-me, não suporto mais o que estou passando, deu, cansei. Quem nunca, né? Quem nunca no meio das lutas, das batalhas, quem nunca no meio de um problema no matrimônio, no meio de uma situação muito complicada no trabalho, de desemprego, quem nunca diz assim: Senhor, me leva porque é mais fácil. Mas isso não seria honroso. Deus quer que você enfrente, que você vença a situação que está passando, porque seria muito fácil você chegou numa situação limite e Deus te levar. Não, Deus quer que você enfrente, amadureça, encontre um caminho em Deus para superar, não importa que seja uma doença terminal, uma situação de morte, de pós-parto, não importa, de um câncer, não importa. Deus quer que você aprenda a enfrentar, vencer, passar por isso, e isso se torne um grande testemunho na sua vida. Porque não é honroso para uma pessoa passar por tudo que passa e de repente se deparar com a sua cruz. É uma forma de falar que você não quer a sua cruz, é uma forma de negar a sua cruz também. Mas o que leva um homem tão forte como Elias cair? E aí nós podemos entender isso também, porque pode-se dizer o que Elias passou. Ele passou num problema de depressão, angústia, tristeza, não queria mais viver. O que leva um homem a entrar numa depressão profunda? Uma mulher, uma pessoa tão forte, que a vida inteira deu a vida, que trabalhou, que tem linha de frente. O que leva uma pessoa como Elias, que viveu tudo que viveu, graças, milagres, sinais, prodígios no seu ministério, batalhas espirituais vencidas, o que leva um homem desse a entrar em depressão? Há quem diga que a depressão é frescura. Eu rezo para você nunca ter. Não desejo para o meu pior inimigo, porque quem já teve sabe. A mão gela, o coração fica batendo, é uma angústia, você não tem fome, você não tem vontade de viver. Pode contar as piadas mais engraçadas, pode ter o milagre mais incrível, para você nada tem sentido. A vida perde
sentido. E quem já teve sabe o que o Pá está dizendo. Porque eu já tive, eu já passei. De entrar nesse santuário e falar, tem que celebrar a missa no santuário. A sensação que eu tinha, que o teto estava caindo, que a parede estava derrubando em cima de mim e que eu ia morrer. A mão esfriava, eu subia essa escada, o coração, podia ser missa de domingo, missa de cura, eu não tinha vontade. Ia dando a hora da missa, eu queria sumir. E quando eu começava a pregar o evangelho, que eu tinha que sair daquela cadeira para vir para cá, era outro problema, mas vocês não percebiam. Mas eu estava pregando, mas eu estava celebrando. Quando eu ia rezar pelas pessoas, então misericórdia. Eu ficava olhando assim para ver se a escada estava ali, porque se qualquer coisa sai correndo. É verdade, não estou exagerando. Para quem chegou a acompanhar minhas missas de cura, teve umas 2 ou 3 vezes que eu desci a escada, no meio da missa. Porque eu não estava suportando ficar aqui. E eu disse que eu estava com uma diarreia, né? A diarreia era no coração, gente. Eu não suportava. Era uma angústia. Era uma coisa que me matava, eu não sabia explicar. E como vencer aquilo? Fui no psiquiatra. Por isso que o padre é meio louco assim, né? Vocês vão falar, né? Mas não, psiquiatra não é para louco não. É um médico de Deus. Que vai te dar bons conselhos, bons médicos, né? Estamos falando de bons médicos, né? Não estou falando de doido, não. Estou falando de bons médicos. Que vão te dar bons conselhos, que vão bater um papo com você. E aí o médico me diz assim, padre, vamos lá, primeira conversa com o médico, então o que você está passando, né? O que você faz para você ter entrado nessa situação? E eu comecei a contar tudo que eu fazia, tudo que eu vivia. Comecei a falar. Eu não estava na metade ainda, eu comecei a falar tudo que eu fazia, administração, pastoral, tudo, missão, tudo que eu tinha em frente. O médico fez assim, ó, para. Eu falei, o que aconteceu? Eu estou cansado só de ouvir você falar. Quem está ficando angustiado sou eu. Eu falei, doutor, mas eu preciso continuar. Ele falou, não, deixa eu te falar uma coisa. Você está pensando que é super-homem? Que você é um super-herói? Você vai cair doente numa cama, vai morrer, é isso que você quer? E o médico começou a lavar minha cara, né? Imagina, o padre que costuma dar sermão, receber um sermão, né? De um leigo que não é padre. E ele sabia que eu era padre. Eu nem sei qual é a religião do médico. Mas acho que não era católico não. Então ele foi me dando bons conselhos, falou, padre, tem que tirar férias. Eu falei, férias? Qual foi as suas últimas férias? As minhas últimas férias? Eu acho que eu não era moleque, eu estudava lá quando eu tinha essa idade, esses meninos aí, ó. Não tiro férias. Falei, pá, tem que aprender a tirar férias. Muito bem, então peguei um mês de férias. E muitos se lembram que eu fiquei um mês afastado, anos atrás. Eu não sabia o que fazer. O que eu faço nas férias? Eu só sei celebrar missa, eu só sei rezar com o povo, eu faço o quê? O que tem que fazer nas férias? Eu não sei. Eu não sabia. Faço o quê? E eu me fiquei pior ainda. Como que tira férias? Eu não sei. Faço o quê nas férias? Eu sei celebrar missa, rezar pelo povo. O que eu faço? Não sabia o que fazer, estava perdido. E aí fui fazer trabalhos manuais. Trabalho muito com a cabeça, né? Eu tive que trabalhar com a mão para poder trabalhar o braçal. Aí eu fui conversar com a plantinha. Plantinha, bom dia. É verdade. Trabalho braçal. Para a cabeça poder. Tanto é que uma forma que eu tenho de desafogar a cabeça é um trabalho braçal. Porque cada um encontra o seu caminho, né? Uma forma de... Mas onde eu quero chegar, ao fim da consulta,
Então o médico falou, aquilo ajudou, mas não ajudou. Ele falou, hora a angústia ia embora, hora a angústia voltava, hora dava frio, hora não dava frio, e aquele negócio misturado. No final da consulta eu falei, tá bom, doutor, muito obrigado, gostei muito. Ele falou, tá bom, pode ir. Eu falei, doutor, uma pergunta. Ele falou, pode fazer. Eu falei assim, eu estou muito mal. Ele falou, eu sei. Eu falei assim, o senhor não vai me dar um remédio? Porque eu estou muito mal, doutor. Estou ruim, não estou dormindo, como eu falei para o senhor, está zoado. Ele falou assim, vai rezar, você é padre, você consegue. Eu não sabia onde pôr minha cara, né? Mas doutor, vai rezar, você é padre, você consegue. Naquela hora, eu me senti um lixo. Falei, e agora? Como que eu vou seguir minha vida? E entrei num conflito. Comecei a ler muito, reorganizei minha vida oracional, reorganizei minha vida de leitura, reorganizei a minha vida de sim para isso, não para aquilo, aprender a dizer não, aprender a dizer sim. Tive que reorganizar, distribuir funções, que eu era muito centralizador em tudo. Eu queria fazer tudo, eu fazia tudo, era tudo comigo. Eu tive que reaprender a viver. Literalmente. Então eu sempre fiz muito exercício físico, porque eu tenho uma tendência muito forte a engordar, então tem que estar sempre correndo atrás do prejuízo, porque é uma tendência muito forte que eu tenho de estar sempre, metabolismo, aquela coisa toda, a vida que eu levo com muita cabeça, muito sentado, então tem que fazer um exercício, nem que seja uma caminhada, estou sempre lutando por isso, nem sempre é fácil. Então eu fui fazer natação, mas muda, vai fazer natação. Então eu comecei a fazer natação, e eu gosto de nadar, sei nadar, aprendi a nadar desde muito novo, e fui fazer. Quando eu começava a nadar na piscina, as primeiras braçadas, a sensação que alguém vinha e me afogava na piscina, eu... A professora, o que foi? Não, professora, bebi água aqui, está tudo bem. Isso ninguém sabe, nem minha família, está sabendo agora. Não conseguia fazer natação. Uma sensação horrível de morte. E fui enfrentando uma batalha dentro de mim e celebrando para vocês. Tirei um mês de férias e depois voltei, né? Voltei curado? Não. Porque um mês você não cura a depressão em um mês. Quem tem sabe, não se cura a depressão em um mês. Voltei praticamente igual eu estava. Claro, organizando as ideias, mas e celebrando para vocês. Sem vocês perceberem, durante anos. Mas eu fui entendendo que quanto mais eu comungava Jesus, quanto mais eu adorava nosso Senhor, que eu reorganizei minha vida, Deus foi curando meu coração, Deus foi transformando a minha vida. Elias está deitado debaixo do junípero. Por quê? Ele enfrentou batalhas gigantes. Ele é o último e único profeta dos últimos tempos, da época do livro de Reis. E Elias enfrentou uma batalha com 300 profetas de Baal, de um deus pagão, e disse: se Deus consumir essa oferta de vocês, vocês podem me matar. Se o Deus de vocês não consumir, então eu vou fazer, e se Deus consumir minha oferta, então eu mato vocês, vocês deixam de existir, e esse Deus morre. Então, pela manhã, eles montam um altar, ali começa a rezar, reza, o Deus deles não atende, reza. Elias, olha o enfrentamento de Elias, a coragem de Elias, grita mais alto, acho que seu Deus está dormindo. Eles rezam, nada. Finalzinho da tarde, Elias falou: acabaram? Deu? Então, dá licença. Ele monta o altar, coloca a oferta, põe a água, faz tudo direitinho. Elias faz uma oração. Deus consome o sacrifício. Todos os profetas de Baal são mortos. Ele vence aquela batalha espiritual gigante. E ele sai vitorioso. Só que toda a depressão tem uma raiz. E é por isso que é preciso encontrar a raiz do seu problema, para que a cura aconteça, a libertação aconteça. Elias passou por momentos de glória, momentos muito difíceis.
E qual foi o grande problema? Quando Jezabel, que é um demônio em pessoa, a rainha, junto com o rei, fica sabendo que os profetas de Baal morreram, que são tudo queridinho dela, do Deus que ela adorava. Quem fez isso? Foi Elias. Então ela jura: ainda hoje eu vou matar Elias. Manda dizer que eu vou matar ele, eu vou acabar com a vida dele. Você imagina todo um povo perseguindo um profeta. Ele já vinha de luta, já vinha de batalha, já vinha de situações. O rei Acaz, que está junto com Jezabel, é um sacana, um safado salafrário. Toda depressão tem uma raiz: decepção, tristeza, está sozinho, parece que não tem ninguém mais ajudando, está num combate louco dentro da alma dele. Ele senta debaixo de uma árvore e fala: cansei, não suporto mais, Senhor, leva-me, porque não aguento mais ver, meu tempo deu. Chegou no limite. O que é a depressão? Estafou, chegou no limite. Alguns vão entrar na depressão, outros vão ter problema no nervo ciático, outros vão ter uma gastrite nervosa, outros vão ter um infarto, outros vão ter um... Mas todo mundo passa por isso. A estafa, o estresse, o cansaço, a pressão que nós passamos nesse tempo, estamos passando ainda na pandemia, te leva a viver uma situação de extremo, de pico, de limite. Da gente olhar e falar assim: qual que é a saída agora? E aí a gente fala, né? Senhor, leva-me. Coragem, tirar minha vida eu não tenho, mas o Senhor pode me levar, me leva. E Deus vai dizer assim: não vou te levar, porque não chegou seu tempo, a sua vida não acabou, você tem que cumprir sua missão aqui nessa terra ainda. E agora, como que a gente sai dessa? Ajuda dos amigos, mas sobretudo, qual que é a parte marcante aqui, a chave? Deus envia um pão assado para ele, junto com água para ele beber e comer. Durante 3 vezes. Vai lá, Elias, toma e come. Ele vai lá, pega, come e volta e dorme de novo. Não quero trabalhar não, pode me levar. Até a última, que vai lá de novo, o anjo do Senhor diz: toma, come, só que agora você levanta e segue teu caminho. É uma ordem. Elias levanta, come, bebe, e a palavra de hoje diz que ele tem força de caminhar mais 40 dias. 40 representa um ciclo, 40 anos no deserto, 40 anos, 40 dias, é um ciclo. E Elias então vai caminhar mais, tem força para caminhar mais 40 dias. O evangelho de hoje nos fala sobre o pão da vida. Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida, quem comer terá a vida eterna. Qual que é a força da tua alma? Aonde vem a tua cura da tua depressão, da sua tristeza? Claro, você precisa passar por um médico, claro, você tem que passar por um tratamento, isso é importantíssimo. Eu não estou dizendo que você tem que seguir o que eu fiz. O médico para mim foi boca de Deus, para mim. Hoje eu entendo isso, hoje eu enxergo isso, mas na época eu queria matar aquele médico. Porque se eu morresse eu ia matar ele, entendeu? E eu não estava bem, eu queria remédio. Mas ele foi boca de Deus. Vai rezar, padre. Foi a melhor resposta na face da terra. Deus usou a boca daquele homem, bendito seja aquele médico, que não fiquei dependente de um remédio. Quem que é o pão da vida? Jesus. Quando eu falo para vocês, adorem Jesus, participe da missa de domingo, pode ir na missa semanal, vai na missa semanal, recebe Jesus. Por que quando você vem na missa você sente paz? Porque é o próprio Deus quem te alimenta. Você pode estar numa depressão profunda, você pode estar péssimo, você chegou aqui, participou da missa, comungou Jesus,
Ufa, é um respiro para a alma. Você tem força de caminhar mais 7 dias até o próximo domingo. Você tem força de caminhar mais 10 dias até o próximo dia. Você tem força de caminhar mais uma semana, mais um mês. E você vai comungando Jesus e você vai adorando. Agora eu digo para você, se você comungar Jesus todo dia, se você vier naquelas missas de 30 minutos da semana, ou aqui, ou perto da sua casa, ou perto do seu trabalho, você vai sendo curado. E a adoração eucarística, receber Jesus eucarístico, rezar o seu terço, fazer as orações, foi isso que foi curando o coração do padre. Esse homem, Elias, foi alimentado pelo próprio Deus. Deus o alimentou e ele teve força de caminhar mais 40 dias. Eu quero dizer para você que se você se alimentar de Deus, fizer aquilo que os médicos pediram, mas se você for fiel a Deus e receber o corpo, sangue e alma do Senhor, você terá força de caminhar mais 1 ano, mais 2, mais 10, mais 20, mais 50, até o dia que se cumpra a tua missão. E aí sim, você vai estar pronto de ir para a glória de Deus. Mas nós precisamos estar na presença dEle. Sem Ele nós não temos força. Sem o pão da vida, sem Jesus é impossível caminhar. Você precisa entender isso. Os remédios ajudam? Sim. Mas quem é o remédio de todos os remédios? Quem que é o Senhor de todos os senhores? É Jesus Cristo. O remédio pelo remédio, Ele vai fazer algo muito bom na sua vida. Mas se você não tiver com Deus, vai ficar um vazio. Vai ficar uma brecha. E você precisa voltar para o Senhor. Volte de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O que diz a segunda leitura? Não contristeis o Espírito Santo. Olha que linda a segunda leitura. Não contristeis o Espírito Santo, no qual Deus os marcou com seu selo para o dia da libertação. O que é contristar o Espírito Santo? É entristecer, é magoar. Quando que eu entristeço Deus? Quando que eu magoo Deus? Quando que eu desaponto Deus? Quando eu não confio nele. O que o médico disse? Vai rezar. E eu confiei, eu fui rezar mesmo, rezar com mais afinco, com mais força, com mais dedicação. Chova, faça sol, cansado, não cansado, atendendo 1000 pessoas, mas a minha oração eu não deixo de fazer. Ah, mas hoje já trabalhei, Deus recebe meu trabalho como oração. Não, é diferente, não é a mesma coisa. Eu já fui na missa de domingo hoje, então não preciso rezar meu terço. Engana-se você, tem que rezar seu terço, inclusive de domingo. Quem te pregou isso, te pregou errado. Não tem que rezar o terço de domingo? Não tem que falar com Nossa Senhora de domingo também? E por que não reza o terço de domingo? Quem disse? Quem te liberou do terço de domingo? Quem foi ser herege? Tem que rezar todo dia. Você não come todo dia? Então de domingo não almoça não, viu? Deixa tudo para o padre, é delícia. Você não come todo dia? E de domingo você come melhor ainda. Então de domingo você deveria rezar melhor ainda. De domingo o almoço é especial, então a oração deveria ser especial, deveria ser em família, porque se você não tem tempo de rezar de segunda a sexta com a tua esposa, com o teu esposo e com os filhos, domingo todo mundo na mesa, vamos rezar antes de comer. Estou errado? Enquanto você não entender que Jesus é o teu tudo, angústia, tristeza, depressão, irritação, murmuração, nós vamos contristar a Deus, não deixar Deus triste. Mas quando que eu deixo Deus feliz? Quando eu entendo e coloco em prática o que Ele me pede. Aí tem essa mudança, aí tem essa conversão, aí tem essa transformação na nossa alma. Então permita-se ser transformado pelo Senhor, permita a mudança de vida. Não contristeis o Espírito Santo, não vamos dar tristezas para Deus, vamos dar alegria para dizer: Senhor, eu entendi tua palavra, eu sou pecador, tenho os meus limites humanos, mas eu vou me esforçar. Eu tenho me esforçado, você também precisa se esforçar em dar alegria para Deus, porque você dando alegria para Deus, naturalmente a alegria de Deus voltará sobre a sua alma, e você voltará a olhar a vida com os olhos diferentes. Não olhe a pandemia com tristeza, olhe a pandemia com olhos da fé. Tenha um olhar sobrenatural sobre tudo o que te acontece, e Deus dará a graça sobrenatural para você vencer essa batalha que você está na alma, como aquela batalha que o profeta de todos os profetas, que representa todos os profetas do Antigo Testamento, passou. Todos nós podemos passar por isso, não é fraqueza, faz parte da batalha,
faz parte da luta, faz parte, você não é fraco, simplesmente você está passando por uma situação de batalha espiritual, de batalha humana, que todo cidadão vai ter que passar. Isso faz parte da cruz, isso faz parte do crescimento espiritual. Louve a Deus, se você está passando por isso, louve a Deus. A igreja nos ensina que Deus nos visita de duas formas. Verdadeiramente isso é palavra da igreja, palavra dos santos. Deus nos visita de duas formas: pelos sofrimentos e pelas consolações. Como Deus te visita hoje? Como você tem sido visitado nas últimas semanas, nos últimos meses? Pelas alegrias ou pelas dores? Deus nos visita pelos sofrimentos e pelas alegrias, pelas consolações. Como Deus tem te visitado? Se Ele está te visitando pelo sofrimento, louve, obrigado Senhor pela tua visita, mas eu sei que eu vou sair melhor. Se é o Senhor que está me visitando, eu sei que o Senhor me dará forças para também vencer essas batalhas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,